Bom dia, Silmar César Miller. Muito bom dia, Otávio Sesc Júnior. Muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, importante essa fala aí do Lupion, mas a gente comenta ela depois para não perder o up-to-date, aí, a atualização das commodities do mercado financeiro. Vamos lá. Tavinho, a novidade desta quarta-feira é o boi aqui ressuscitando aqui no nosso mercado. O boi gordo em São Paulo, depois de muito tempo, voltou à casa dos R$ 300 aqui, preço em Araçatuba, na manhã de hoje. Silmar, Diga. o boi ressuscitou ou é aquele último suspiro? Aparentemente está dando ressuscitar. Então tá bom. Há algum tempo já vinha acontecendo uma pequena recuperação dos preços e agora atingiu esse nível simbólico aqui de R$ 300 aqui posto em São Paulo, que é um mercado de referência para o boi do Brasil Central, principalmente, se não para o próprio mercado nacional. Então, um sinalizador aqui é uma boa notícia para os nossos pecuaristas. Pouco a pouco o boi vem se recuperando, até um pouco antes do tempo que era previsto por alguns analistas, expectativa que só acontecesse a partir do segundo trimestre, mas realmente está sendo antecipado aqui, a procura pelo boi está melhorando por parte das indústrias frigoríficas e isso está fazendo com que o preço comece a dar uma recuperada. Então, R$ 300 aqui, Araçatuba, Noroeste Paulista, preço alcançado na manhã de hoje, uma alta de 1,7% em relação ao dia anterior. No mercado futuro, hoje o preço do boi está estável, sem alterações, pelo menos no momento, mas foi um indicador que puxou esses preços também, porque no próprio mercado futuro os preços já estão um pouco acima de R$ 300 pela arroba. Mercados de commodities em geral, nas demais aqui, a maioria em queda hoje. Soja caindo 0,8% agora há pouco na Bolsa de Chicago, milho também caindo 0,6%, trigo menos 0,3%. Na Bolsa de Nova York, o algodão também cai 0,8%. Café arábica, que subiu muito ontem, mais de 3%, hoje está tendo o seu dia do vendedor. O pessoal aproveitando para vender um pouco, o preço do café arábica caindo 1,2%. Açúcar também 1,4% e suco de laranja também com queda de 1 ponto percentual. Em suma, é aquele chamado dia, ou pelo menos o momento, amanhã de hoje, do vendedor, do realizar lucros, como se diz no jargão do mercado, ou seja, aproveitar para vender, porque o preço que foi alcançado ontem ficou bom para os investidores, portanto, é o dia do vendedor. Na contramão, que está subindo é só o cacau, tem uma alta forte aqui de 3 pontos percentuais nesse momento, e o boi gordo, que eu já citei, que está com preço estável nesse momento na Bolsa de São Paulo, na B3. Petróleo caindo lá fora, continua caindo, ontem já caiu um pouco, 0,9% agora, 84 dólares e 80, o tipo Brent, que é a referência para o nosso. O mercado está dando uma descontada aqui com a possibilidade aqui de, com preocupações, primeiro com a economia mundial, né? A tendência continua ainda de aumento de juros nas principais economias por conta de continuidade, resistência da inflação, tudo isso acaba afetando, pelo menos as tendências do ponto de vista dos investidores com relação ao consumo de petróleo. Isso também afeta o próprio mercado financeiro. O dólar aqui no Brasil está subindo um pouco hoje, 0,4%, R$ 5,22, a cotação da moeda americana. E o índice Bovespa abriu em queda, agora está dando uma pequena recuperada no mercado de ações aqui com alta de 0,5%, Tavinho. Ok, Silmar, vamos então para a fala do deputado Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, com as preocupações aí do setor com relação a algumas medidas que o governo pode tomar, inclusive taxando as exportações dos produtos do agronegócio brasileiro, que são beneficiados pela Lei Candir, né? A Lei Candir, que isenta de ICMS as exportações brasileiras. E a gente já viu esse filme aí muitas vezes em alguns lugares, inclusive aqui embaixo, na própria Argentina. Mexer nisso que está dando certo pode dar uma complicação geral, porque é verdade, nós temos um alto custo de produção e um alto custo de transporte. O custo Brasil é alto, mas mesmo assim nós somos competitivos. Agora, se enfiar a taxação, se derrubar a isenção da taxação de ICMS e começar a querer abocanhar o que sai aí de lucro nas exportações do agronegócio brasileiro, que é o que vem segurando, a gente já viu aí algumas tentativas de alguns impostos em alguns estados, com entidades aí entrando duro e pesado com ações para combater isso. Não é uma medida... Está todo mundo de olho aí porque tem dinheiro, né? É onde tem dinheiro. E aí, para fazer outros programas sociais, inclusive aumento do salário mínimo, não mais uma vez por ano, mas temporariamente, como foi dito, vamos encaixar já tudo na mesma moeda, são os programas de governo, mas algumas coisas podem ter consequências sérias. Bom, você
já antecipou meu comentário, eu vou poder resumir agora Não, a não. situação Eu, do eu, Recândido. eu não antecipei seu comentário. Eu te dei molho para você botar na macarronada, o feijão para aumentar e água para feijoada. Porque esse assunto é complicado. Parece que as pessoas não têm noção de onde é que estão mexendo. O governo está tentando mexer no vespeiro aqui, que obviamente isso aí está levando os produtores rurais, sua liderança, a um momento de extrema atenção com relação à evolução da chamada reforma tributária. O governo, claro, quer mexer em tudo aqui que tem a ver com impostos, isso certamente vai envolver a Lei Candir, aquela lei lá do final do século passado, 1996, para ser mais exato, que é no tempo do governo do Fernando Henrique Cardoso. Foi uma grande conquista do agro brasileiro, essa isenção de ICMS nas exportações. Antes era um emaranhado de impostos, que tirava toda a competitividade da agricultura brasileira nas suas exportações. E a Lei Candir, eu diria que foi um dos fatores fundamentais aqui para o sucesso do agro brasileiro, para criar a competitividade que ele tem hoje no mercado internacional, ou seja, vamos competir sem amarras de tributos no mercado internacional. E isso efetivamente aconteceu, deu maior competitividade ao agro brasileiro e foi o que levou certamente a essa grande expansão, primeiro da produção brasileira de grãos, particularmente soja, milho e outros produtos. Foi um salto que nós tivemos desde o fim do século passado até esse momento, os últimos 20 e poucos anos. O agro brasileiro hoje é altamente competitivo, é líder em termos de produção e se tornou um líder também nas exportações por conta dessa abertura. Mexer nisso seria dar um passo atrás e trazer problemas novos aqui, custo novo, em primeiro lugar, para o agro brasileiro. Primeiro que, com esse imposto, você tem lá realmente um problema de competitividade da exportação em alguns produtos. Você vai tornar o nosso produto mais caro. Por outro lado, é claro, tira a renda do produtor, no momento que a renda era bastante apertada. A gente se engana quem acha que as coisas estão fáceis aqui para o produtor rural brasileiro. Não é nada disso. Os custos de produção aumentaram muito. Insumos como fertilizantes, agroquímicos, tudo isso subiu de forma extraordinária por conta, primeiro, da pandemia do coronavírus, que bagunçou todo o esquema de produção mundial de insumos para esses produtos. Por outro lado, também a questão da guerra da Ucrânia, que fez com que os fretes também explodissem em termos globais. Portanto, mexer nisso é tirar a competitividade do agro brasileiro, é estragar o que está dando certo, que, aliás, é bom sempre lembrar, né? É a única coisa nesse momento que está dando muito certo aqui no Brasil, que é exatamente o desempenho da nossa produção agrícola, e especialmente essa voltada à exportação. Não é momento de pensar em mexer nisso, não. E que você falou que eu fiz o seu comentário, você só ia complementar? Não, você botou mais água no feijão ainda. E aí a gente vai por esse ponto importante que você colocou. O Brasil, 30 anos atrás, era um importador de alimentos. 1996, entra a Lei Candir. São 17 anos, estamos em 2023. Nesses 17 anos, e já tinha começado um pouco antes, o Brasil passou a ser um grande produtor de alimentos, exportador, e passou a ter na exportação do agronegócio um valor excepcional na balança comercial brasileira. Quando entra a Lei Candir, o produtor brasileiro, além de produzir para o mercado interno, entendeu também que era bom investir e produzir, porque tinha a capacidade de colocar o produto lá fora e obter um rendimento, uma renda maior. Ele investiu nisso para se tornar o que é o agronegócio brasileiro hoje. Portanto, mexer nisso, tirar a Lei Candir, é retroceder, é voltar atrás, e aí a gente conhece o passado, como é que foi. Exatamente isso. Então, por isso que está merecendo toda a atenção do agro brasileiro. Foi um dos objetivos da reunião de ontem, os grandes assuntos da reunião de ontem da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é acompanhar de perto a evolução dessa questão, porque pode vir chumbo grosso por aí, isso não ajuda em nada a competitividade do nosso agronegócio. Pelo contrário, só complica no momento em que o grande setor da economia que está dando certo pode acabar sendo prejudicado por conta desse tipo de medida. Vamos ficar de olho. Tem que mexer no que está errado, né? Que nem o Flamengo lá já está pedindo a cabeça do Vitor Pereira, porque não está dando certo lá, e então, agora, mexer no que está... Acho que vou pedir a cabeça do meu técnico lá no Palmeiras? Claro que não, né? Então tem que mexer no que está errado. Falar em chumbo grosso, daqui a pouquinho vamos prestar atenção na previsão do tempo, porque acho que vem chumbo grosso aí para o final de semana, hein?
previsão de uma virada de tempo até com queda de temperatura. E para o litoral, o pessoal, no carnaval, o pessoal vai muito para o litoral, né? Parece, eu não estou antecipando também não, viu, Karine? Você vai complementar tudo aqui direitinho. Para o litoral tem previsão de chuva de até 300 milímetros, com riscos de queda de barreira, alagamento, rio subindo, transbordando, enfim. É bom ficar de olho, hein? Principalmente o pessoal que gosta de descer para o litoral no carnaval. Até rimou, litoral no carnaval. A propósito, Davi, eu entrevistei aqui o meteorologista aqui nos últimos dias aqui, a previsão é de chegada de uma invernada, eu penso na agricultura, que pode bagunçar ainda mais a questão da nossa safra, que tem andamento nesse momento. Nós temos uma seca no sul, e agora as chuvas estão chegando, pode dar uma minorada nos prejuízos, mas aí tem o outro lado da moeda, que o pessoal não está acompanhando muito de perto, que é a chamada invernada que está sendo prevista, isso que você falou agora. Para toda a parte central do país, centro-oeste inteiro, Mato Grosso, os principais estados produtores vão sofrer bastante com essa invernada, que significa chuva todo dia. A pessoa não vai conseguir colher o resto da safra de soja, consequentemente não pode plantar a nova safra de milho, que vem logo depois da colheita da soja. Então, é um temor novo que nós temos aqui com o destino da nossa produção de grãos, porque a fatura não está liquidada. Vi alguns números surgindo no mercado de safra recorde e tal, pode ser, mas tem muita coisa pela frente ainda e o clima não está ajudando. Então, é bom ficar de olho. Invernada, exatamente o que você falou aí, chuva o dia inteiro, vários dias seguidos, em boa parte do país, a partir desse final de semana. A Karine está dando pulinho ali, eu estou com o preview dela ali, ela está dando pulinho. Vocês estão falando tudo que eu estou falando, tudo que eu ia falar. Não, tem mais coisa para você falar, Karine. Inclusive, passa hoje, próximo à Terra, a 4,5 milhões de quilômetros, um grande meteoro. 4,5 milhões. É muito longe. Para os astrônomos é perto. Não vai ter problema nenhum, não. Esse aí não vai dar para bater, viu? Esse é um OVNI que não vai dar, não tem bala que chega lá, não tem míssil que chega lá, Silmar. Está muito longe. Tchau, até amanhã, amigo. Obrigado, uma boa tarde, até amanhã. Tchau.